Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é o nosso programa de capacitação, de trilhas de aprendizagem e certificações técnicas. Em nome da Brasoftware, quero dar as boas-vindas a todos. É sempre muito bom, sempre um privilégio, um prazer ter vocês com a gente sempre, nesse momento difícil de pandemia, onde todos estão em casa. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Eu sei que vocês já sabem, pessoal, mas vale a gente poder reforçar para as pessoas que estão chegando agora, estão acompanhando na tela de vocês, os nossos canais digitais. Então fica aqui o convite para que vocês nos acompanhem. Normalmente a gente tem usado muito os canais digitais para poder divulgar as nossas trilhas, as nossas próximas lives. Então a gente deixou para poder facilitar o acesso, tanto através do QR Code como dos links. Fica aqui o convite para que vocês nos sigam. Também gosto de lembrar que essa live está sendo gravada e ao final da apresentação nós vamos disponibilizar para que vocês consultem depois, no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer a inscrição da live, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. E lembrando também que o nosso chat está disponível, eles estão abertos aqui para que vocês interajam com a gente, que ao final a gente abre, alguns minutos finais, a gente abre para poder compartilhar a dúvida de vocês, tá bom? Bom, pessoal, a gente falou na última sessão que nós trouxemos para vocês, a gente tem de novo a presença aqui do Eduardo Prats. O Eduardo Prats é líder, é o responsável pela nossa área de Business Application, a divisão da Microsoft que cuida do Microsoft Dynamics 365, é um portfólio muito rico de conteúdo, e hoje o Edu trouxe para a gente, vai compartilhar sobre o módulo de vendas e o módulo de marketing, por experiência aí em consultorias, em projetos dentro da nossa área de consultoria. Esses módulos têm sido uma das principais solicitações dos nossos clientes, principalmente o módulo de vendas, e também com uma série de novidades agora com o módulo de marketing. Edu, boa tarde, bem-vindo, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Passo a palavra para você, Edu, e no final eu volto com você para a gente poder abrir o chat. Ótimo evento, ótima live, pessoal. Até daqui a pouquinho. Grande abraço. Obrigado, Fabi, pela introdução. Obrigado aí pela apresentação também. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Dizer que é um grande prazer aí falar para vocês um pouquinho de Dynamics, passar um pouco do nosso conhecimento e dos nossos aprendizados aí durante esses anos todos trabalhando com a ferramenta. E dizer também que espero que todos estejam bem aí com saúde em suas casas, que é um momento difícil, mas muito em breve a gente vai sair dessa. A ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco do objetivo dessa live, e aqui eu coloquei alguns pontos para a gente analisar. Aqui o objetivo é o posicionamento do Microsoft Dynamics 365, a ideia é só mostrar para vocês um pouco como é que ele está posicionado por produto, né, dentro da nuvem Microsoft, explicar qual que é a intenção de fato dessa conglomerado de soluções de negócio. Dizer um pouquinho também sobre o novo agora, né? Como a gente pode, de fato, melhorar a experiência dos nossos times de marketing e vendas. Coloquei alguns pontos aqui que a gente vai passar durante toda essa sessão, que eu acho que vale a pena ter em mente, a conexão com as redes sociais, facilidade na montagem das estratégias, interação com marketing e vendas, insights inteligentes, gestão de eventos online, colaboração entre soluções e gestão eficiente dos times. Então, alguns pontos aí de forma bem resumida do que a gente vai passar por hoje. E um pouquinho ao final das campanhas Brasoftware aí, visando a fomentar essa solução da Microsoft. Aqui vocês vão perceber que eu coloquei poucos slides, porque eu quero realmente dar um foco maior na apresentação da solução, para a gente navegar juntos ali, você entender um pouco mais de como é a solução de fato, mas eu coloquei alguns slides interessantes que a gente vai compartilhar com vocês no final da apresentação também, esses slides, que são links clicáveis, então vocês vão ver que ali vocês podem clicar nos links e entender um pouquinho melhor sobre cada ponto dessa apresentação, tá? Vamos lá. A gente fala muito sobre transformação digital e nunca foi um assunto tão em pauta, né? Até porque com todas essas mudanças recentes aí, eu acho que a transformação digital passou de ser apenas uma ideia aí para os próximos
anos de como a gente vai realmente melhorar o nosso negócio como quase que uma obrigação, uma imposição frente ao que tem acontecido, né? Os times trabalhando de casa, então a gente começa a pensar como é que a gente vai engajar, realmente empoderar nossos colaboradores, inclusive usando soluções remotas, né, onde eles conseguem trabalhar de qualquer lugar. A parte de engajar os nossos clientes, uma vez que eles tinham hábitos de compra de um tipo e com essa pandemia aí alguns hábitos de compra foram alterados, ou seja, muito maior o fluxo de vendas online, então é um ponto muito interessante também. A parte de otimização de operações, né, a gente vê que muitas coisas que a gente fazia teve que ser ajustadas, ou algumas coisas que a gente, os controles e a parte de gestão teve que ser ajustada, porque agora a gente não tem mais aquela experiência frente a frente com os nossos colaboradores e os processos, de fato, eles mudam um pouco com relação a isso. E, por último, ali a transformação dos produtos. Muitas das vezes a gente se vê obrigado a mudar alguma característica dos nossos produtos ou a maneira com que a gente faz os negócios, visando esse novo agora, né? Essa mudança aí de paradigma que veio com todo esse processo de pandemia, e aí como é que a gente vai tratar isso depois nos próximos anos, nos próximos passos na sequência. Aqui eu mostro um pouco desse loop de feedback digital, que é justamente isso, né? Como a gente consegue aproveitar todos os processos Dynamics e realmente ser relevante aí para o apoio às áreas de negócio e toda a parte de marketing e vendas, que é o foco hoje que vamos abordar. Aqui a gente fala um pouco de dados, né? Como é que o CRM consegue realmente capturar os dados do negócio, baseado em todas as frentes que a gente já falou. A parte de inteligência, como conectar e sintetizar esses dados. Uma vez que a gente tem uma massa de dados, a gente precisa aplicar inteligência neles e aí sim receber insights produtivos para utilizar. E aí, uma vez que a gente tem esses insights, qual que vai ser a ação e a tomada de decisão que a gente vai fazer com relação a isso, né? Para, de fato, melhorar os resultados do nosso negócio. Então, é só uma visão macro aqui de como a ferramenta pode, com processos, ajudar realmente a gente a atingir esses pontos tão importantes. E aí, com relação à parte de engajar os clientes, a gente tem um relacionamento maior com eles, entender de fato os sinais que eles passam para a gente, através de pesquisas e realmente receber esse feedback. Operações mais eficientes, através de dados operacionais, conseguir controlar esses dados através da nossa solução. Sinais do colaborador, né, para você conseguir ter colaboradores mais efetivos. E, por fim, a telemetria do produto, para a gente conseguir, de fato, melhorar toda essa visão para um loop de feedback digital. Aqui um pouquinho das nuvens Microsoft, para a gente entender o posicionamento. A Microsoft hoje ela se baseia em 3 grandes nuvens. A primeira é a nuvem de colaboração, que seria o Microsoft Office 365, onde a gente encontra os produtos como esse que a gente está usando para fazer essa live, o Teams, mas também o Outlook, PowerPoint, Excel, Forms, todos aqueles itens que a gente vê na nuvem de colaboração e produtividade da Microsoft. A nuvem de computação em nuvem, que é o Azure, né, que a gente consegue ter todas aquelas soluções de computação em nuvem flexível e de nível corporativo. E, por último, não menos integrado com todas essas outras, é o Microsoft Dynamics 365, que é a aplicação de negócios inteligentes da Microsoft. Nela, a gente vai conseguir ter uma série de módulos, a gente divide por módulos, mas o ponto é que eles estão todos 100% integrados, tanto com a parte de colaboração quanto a parte do Azure. Os módulos ele têm uma inteligência embedada por trás de todos eles, então eles conseguem se comunicar, uma plataforma muito moderna, unificada, inteligente, adaptável, como a gente fala aqui, e aí a gente separa por alguns módulos, mas na verdade a gente quer trazer de fato a jornada do cliente, tentar pegar a experiência do cliente e aí sim usar esses módulos para transformar essa jornada numa experiência mais interessante. A gente fala aqui um pouco do módulo de marketing, de vendas, de e-commerce, né, de customer service, que é o módulo de atendimento, finance, operations, talent. Então, também nessa mesma nuvem a gente consegue ter uma visão de CRM e ERP. As duas nuvens estão interligadas, por mais que comercialmente elas ainda
sejam abordadas de forma separada, mas elas são totalmente interligadas tecnologicamente. Então, a gente tem tanto a parte de finance e operações dentro dessa nuvem, tanto marketing e vendas, que é o que a gente vai abordar a partir desse momento. E aí, para completar todo esse ecossistema de soluções Microsoft, a gente também tem o Power Platform, que muitas das vezes vem com o produto Dynamics, e a gente fala do Power BI, Power Automate, Power Apps, e tem um quarto integrante aqui que não está representado, mas é o Power Virtual Agent. Então, basicamente, são soluções também que vêm para compor esse ecossistema. Primeiro, o Power BI, que é o mais conhecido entre eles, né, que é para você gerenciar, criar e customizar relatórios, dashboards, e você pode tanto utilizar em ferramentas terceiras como no próprio Dynamics. A parte do Power Automate, que é para você fazer automações de processo, ou seja, qualquer tipo de automação e fluxo de negócio que você queira aplicar tanto dentro do Dynamics quanto interagindo com outras soluções, também é possível com Power Automate. O Power Apps, que é uma ferramenta muito interessante, está sendo amplamente solicitada recentemente, que é para você criar aplicativos mobile que interagem com essa massa de dados e com a base do Dynamics, ou seja, você consegue fazer soluções bem sofisticadas, baseada em aplicativos mobile, então fica muito mais fácil de você interagir com isso, de repente para um alto escalão ali, não precisar acessar o sistema e você conseguir ter uma resposta mais ágil sobre essa operação. E por último, o Power Virtual Agent, que não está aqui, que ele ajuda você na criação de bots automatizados para respostas em num eventual chat de atendimento ao cliente. Você consegue customizar alguns bots e ter ele trabalhando em conjunto com o seu time para responder as perguntas dos seus clientes e tudo mais. E aí, como eu disse, um pouco da jornada do cliente, né? Como a gente constrói essa visão através das soluções do Dynamics. E aqui a gente fala um pouquinho, basicamente, de marketing e vendas, que é o foco dessa apresentação. Então, desde a parte de nutrição e entrega dos leads prontos para vendas, alinhamento entre vendas e marketing, a gente vai falar bastante desses dois processos aí na nossa demonstração. Processo de decisão inteligente, que também a gente vai abordar bastante, e uma plataforma flexível e expansível, né? Você, uma vez que tem esses canais, você pode simplesmente expandir para as outras frentes e ter, de fato, uma única plataforma trabalhando para todas as frentes ou a maioria das frentes aí do seu dia a dia, do seu negócio. Aqui eu coloquei alguns itens, existe alguns slides nessa apresentação que eu não coloquei, porque eu preferi fazer uma coisa mais navegável, para ficar mais contextualizado, mas, de qualquer maneira, eu coloquei esses links aqui, para que cada ponto desse a gente vai abordar na apresentação, e aí, caso vocês tenham interesse em revisitar esses pontos, ter uma visão um pouco mais técnica, vocês conseguem clicar nesses links aqui, e aí acessar diretamente a página da Microsoft, do Microsoft Docs, e pesquisar, entender melhor sobre cada ponto e cada funcionalidade desses itens. Aqui um pouco sobre o módulo de marketing, né? A gente fala sobre a jornada do cliente, vamos abordar bastante essa parte. A parte de gestão de eventos, também vamos falar um pouquinho. A parte de lead scoring, e-mail e landing pages, marketing sites e voice of the customer, que nada mais é que as pesquisas de satisfação, né? Os NPIs que a gente pode criar e os surveys que a gente pode gerar para compartilhar com o nosso cliente e ter uma visão mais interessante do feedback deles. Então, eu compartilhei aqui para vocês poderem clicar futuramente. E aqui um pouco do módulo de vendas, que também fala um pouco do assistente de relacionamento e a parte analítica desse relacionamento, a integração com o LinkedIn, que a gente vai falar um pouquinho, Who Knows Whom, e quem conhece quem, também é uma ferramenta que vem junto com a integração com o LinkedIn. A parte de Predictive Scoring, que a gente vai abordar, Playbooks, Auto Capture Related Emails e a parte de Forecasts. Então, também, se vocês tiverem interesse em acessar mais informações sobre esses temas, vocês ficam à vontade aí em clicar e navegar ali no Docs, que eu vou compartilhar com vocês depois dessa apresentação. Mas bora para a parte prática, que é o que interessa, né? Vamos navegar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
e vou dar continuidade. Bom, primeiro, eu fiz questão, vou contextualizar vocês um pouco de como é que vai funcionar essa demonstração. Basicamente, a gente vai contar a história de uma empresa que trabalha com a criação de impressoras 3D, chamada Contoso 3D Print, e a gente vai contar também a história da Carlene, que é a nossa cliente potencial, e vai interagir com a nossa marca. Dentro da Contoso 3D Print, a gente vai basicamente falar de duas personas, a persona da Alicia, que trabalha responsável pela área de marketing, e a persona da Verônica, responsável pela parte de vendas da Contoso 3D Print. E aí a gente vai contar toda essa historinha para vocês. Lembrando que só algumas dúvidas que sempre surgem com relação a essa apresentação, esse ambiente ele é um ambiente compartilhado da Microsoft, é um ambiente global, então ele está todo em inglês, mas não se preocupem que aí a gente consegue ir até 160 línguas diferentes, inclusive português Brasil, né? Então é apenas como demonstração a gente vai fazer a apresentação em inglês, mas fica aí que o ponto que não precisa se preocupar com relação ao idioma das soluções, tá? E vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu estou na visão da Alicia, que é a nossa responsável do time de marketing, e ela acabou de receber do time de produtos que eles finalizaram a nova impressora deles, e ela fez uma pesquisa de campo e viu que essa impressora ela tem um tamanho médio, ela serve para várias situações, mas um mercado que ela identificou bastante é o mercado de brinquedos. Então, o que ela vai fazer? Agora que é um produto novo, que elas têm essa impressora, ela vai fazer uma campanha baseada na utilização dessa impressora para a criação de brinquedos. Então, vamos lá. Ela veio aqui é o cockpit dela, né? O dia a dia, ela chega para trabalhar, então ela tem algumas informações interessantes. Ela, como pessoa responsável por... Estava aqui no link já de vendas, voltei para de marketing. Ela, como uma pessoa responsável pela geração de leads através das campanhas de marketing, ela tem esse cockpit aqui onde informa quais são as campanhas que estão mais dando certo, como é que está a relação dos leads, se eles estão frios, se eles estão quentes, aqui algumas informações úteis para o dia a dia dela. Então, aqui ela começando a trabalhar, ela junto com a equipe de marketing teve a ideia de usar as redes sociais para divulgar sobre essa campanha baseada em impressora 3D para brinquedos. Então, ela vai agendar aqui dentro do Dynamics um post via Twitter para esse time, junto com esse time. Então, ela vem aqui nos social posts dela, né, nas postagens sociais desse time de marketing, e vai criar um foco de marketing baseado nesse segmento de brinquedos. Aqui eu posso tanto ver com relação às postagens que estão agendadas, tanto como a parte de calendário. Então, eu consigo ver quais postagens vão rodar hoje, nessa semana, nesse mês. Eu consigo ter várias visões de postagem. Vou voltar aqui para a visão de grid. E aí vamos ver o que ela vai fazer nessa postagem para o Twitter que ela vai fazer. Ela colocou o nome de 3D Toy Printing, né, uma impressora 3D para brinquedos. Se você sabia sobre isso. Legal, essa é a chamada da postagem no Twitter. E aqui temos informações interessantes, como a ferramenta, né, o canal que ela vai usar, a chamada, e aqui algumas informações do post. Aqui também a ferramenta já dá algumas dicas para postagem especificamente no Twitter, né? E o mais interessante aqui é que ela não colocou só a mensagem, mas como colocou um link para uma landing page. Esse é o grande truque dessa postagem. Não só uma postagem simples chamando o público em geral para essa possibilidade de construir brinquedos usando a impressora 3D que eles acabaram de fabricar, mas também uma landing page onde eles de fato vão conseguir informações sobre esse cliente. Aqui eu consigo mostrar para vocês um pouquinho dessa landing page, só para vocês terem uma ideia. Essa landing page, ela vai com a postagem, mas o mais interessante é que você constrói ela inteirinha dentro da plataforma do Dynamics. Então, ela é totalmente responsiva, ela é 100% editável, essa landing page, ela é construída 100% aqui dentro dessa plataforma. Então,
baseado no sistema de drag and drop, né, que você arrasta e solta, você constrói aqui os logos, os botões, os links, você edita todo esse texto. E aqui eu não só coloquei informações sobre a postagem, mas também falei sobre a impressora que eu tenho interesse em divulgar para o meu público. E eu falo quais são as características dela. Eu também aproveito para colocar um formulário de pergunta, de informações relevantes sobre esse cliente que tem interesse. Então, como é que eu faço a minha chamada? Eu falo, ó, se você tem interesse, você pode fazer um download de grátis dessa prospecção, dessa impressora, simplesmente colocando alguns dados aqui, e-mail, telefone, e você recebe esse download de graça do prospecto dessa impressora. Excelente, aqui a gente já criou uma landing page dentro do Dynamics e fez uma postagem no Twitter. Agora eu vou falar um pouco do contexto da Carlene, que é nosso cliente. Como envolve todo um processo de conta, logar no Twitter, por exemplo, e aí todas as coisas voltadas a dados pessoais da Carlene, eu basicamente coloquei vídeos para contextualizar para vocês como seria essa interação da Carlene com a nossa marca. Aí, o primeiro vídeo, ele é a Carlene exatamente acessando o Twitter dela e colocando as informações pessoais, logando no Twitter, e aí ela foi impactada com o nosso post falando da impressora 3D. Ela, como trabalha numa empresa de brinquedos, ficou muito interessada sobre essa impressora 3D que fabrica brinquedos. Então ela viu ali, gostou do prospecto, gostou do que está escrito ali, mas ela quer realmente o prospecto mais detalhado do produto. Então ela informa ali o nome, sobrenome, e-mail, contato telefônico, como ela ficou sabendo sobre a gente, né, pela web, e aí coloca também a maneira que ela prefere ser contatada. Voltando para a nossa visão da Alicia, de marketing, eu já, a partir do momento que a Carlene foi impactada pela minha campanha, algumas coisas acontecem, principalmente porque ela fez parte agora de uma jornada do cliente. Nessa jornada referente a esse ponto específico, eu coloquei 3 coisas para acontecerem. Primeiro, que ela recebe, de fato, um e-mail com todas as informações que ela pediu aqui, né, o download do prospecto da impressora, assim como ela solicitou. Outra coisa que acontece, pelo fato dela ter colocado os dados dela, ela automaticamente já vira um lead na minha base. E por último, ela vai fazer parte de uma outra segmentação, uma outra base de clientes que também vai entrar numa segunda jornada do cliente que eu vou mostrar para vocês bem no detalhe daqui a pouquinho. Então vamos lá para o primeiro item, que é realmente eu receber as informações da Carlene e começar a trabalhar esse cliente potencial. Aqui eu faço um filtro pelos clientes potenciais, né, pelos leads que eu de fato estou trabalhando, que eu de fato foram impactados por essa campanha. Eu clico aqui na Carlene e começo a ver as coisas que eu tenho aqui com relação a ela. A primeira coisa que vocês vão notar é essa barra aqui em cima, que vocês vão ver várias vezes durante essa apresentação, porque ela é comum para vários momentos, tá? A gente chama ela de Business Process Flow. E essa barra ela é muito interessante porque ela mostra basicamente uma régua de evolução de cada ponto. Nesse caso aqui, como ela foi criada automaticamente a partir de uma campanha que a gente gerou, entrando através de uma landing page, ela vem com essa opção de qualificação de marketing automatizada. Então, algumas informações que eu já tenho da Carlene, porque ela compartilhou com a gente, né? Então, eu já tenho funções de contato. Aqui eu tenho a timeline, que seria basicamente todas as informações que eu tive com ela, interagi com ela, né? Todas as trocas de e-mail, telefonemas e reuniões que eu tive com ela. Então, fica aqui na timeline desse lead. E uma coisa muito bacana que eu quero falar um pouco mais a fundo é a parte do Predictive Lead Scoring. Essa ferramenta aqui é muito interessante porque ela dá toda uma visão de quem são os leads que estão mais impactados pela nossa marca, que têm mais interesse. Por exemplo,
A Carlene, no caso, ela entrou num post nosso, né? Ela entrou na nossa landing page, colocou os dados para receber nosso prospecto. Então, eu posso colocar pontuação para cada ação que a Carlene interagiu. Então, vamos lá. Se eu clicar aqui na parte de Scoring Models, que é justamente onde eu defino qual é a pontuação para cada momento, para cada interação que esse lead tem com a gente, eu consigo fazer todo um ranking, né, de quem que é os leads que estão mais interessados na minha marca, que realmente estão interagindo mais com a minha solução. E aqui vocês podem ver, ó, abrir um e-mail, ela ganha 20 pontos. Ela fez o download do form, ela tem 40 pontos e assim por diante. Então, dessa forma, vocês conseguem avaliar que para o time de vendas, esse lead já chega muito mais aquecido, muito mais interessante, muito mais impactado, ou seja, a chance de fechamento desse lead ela é maior por causa dessa pontuação que eu vou compartilhar com o meu time de vendas. E aí, já que a gente falou um pouco da parte de vendas, fizemos o primeiro contato com a parte de venda através do lead e da pontuação do lead, eu queria voltar para aqui e mostrar um pouquinho da visão do time de vendas. Normalmente, a gente, no caso da Bra Software, por exemplo, quem faz a prospecção, né, por exemplo, uma prospecção por telefone, para identificar mais dados desse cliente, os interesses desse cliente, normalmente a gente chama do inside sales, né? Cada negócio, cada empresa tem uma área específica para cuidar dessa parte de prospecção. Algumas quem faz é o marketing, algumas quem faz a venda, algumas tem uma equipe separada para fazer justamente essa parte de prospecção. Nesse caso aqui, para demonstração, eu vou usar a mesma persona, que é a persona da Verônica, que faz faz a parte de prospecção quanto a parte de vendas em si. E aí, eu entrei aqui no cockpit da Verônica, né? Eu já mudei de agente, eu não sou mais a Alice, eu sou a Verônica. E aí eu tenho essas informações já baseadas numa visão de vendas. Ou seja, todos os leads que precisam ser de fato prospectados, como é que está a minha prospecção ativa, como é que vem esses leads para mim, se eles vêm através de canais externos, de seminários, de eventos, e aqui tem a opção que é os leads que vieram da web. Então, se eu clico aqui no meu próprio dashboard cockpit de trabalho, eu consigo já filtrar pela Carlene, que veio via web e está disponível para eu fazer essa prospecção. Eu clico aqui na Carlene e vou começar a trabalhar. Então, a Verônica sabe que, baseado na campanha que ela ficou sabendo de uma campanha via Twitter, que aconteceu do novo produto da impressora deles, uma campanha voltada para impressão de brinquedos, a Carlene foi impactada e agora ela precisa fazer essa prospecção, entender um pouco mais sobre a Carlene e quais os interesses dela. Aqui eu também tenho eu continuo com aquela visão de régua de evolução, e aqui eu chego no ponto que eu vou fazer uma teleprospecção desse cliente. Então, eu estou pronto para fazer a teleprospecção, porque esse é o meu papel, né, o papel da Verônica. E aqui eu tenho as informações do contato, de novo, as informações sobre timeline, toda a interação que eu tenho com esse cliente, e aqui a parte do Predictive Lead Scoring. Aqui eu já vou entender qual é a pontuação desse lead, eu vou saber se é um lead que está bem impactado ou não, já na visão de quem vai fazer a prospecção. E uma coisa que eu acho bem interessante aqui na parte de prospecção é que, como eu tenho que fazer uma ligação, é muito interessante eu ter um script para seguir, né? Saber as perguntas corretas para fazer para o cliente. E aqui tem um botão que foi customizado, chamado Guia de Ligação. Quando eu clico nesse Guia de Ligação, ele automaticamente abre um Forms, né? Um Microsoft Forms, que eu criei especificamente com 2 intuitos. Primeiro, para ajudar a Verônica a fazer as perguntas corretas para o cliente, ter um guia realmente para ela fazer as perguntas que são mais relevantes para o negócio, para eu conseguir absorver o maior número de dados dela que sejam relevantes para a minha tomada de decisão, e também uma maneira mais simples dela preencher essa guia e automaticamente o meu Dynamics ser preenchido, sem eu precisar colocar os pontos. Então, é uma visão simplificada de preenchimento. Aqui vocês podem ver que tem os dados simples, né? Eu vou imputando esses dados aqui,
qual que é o interesse dela, qual que é o job title, né, o título do trabalho, qual que é o interesse sobre a impressora, qual impressora que ela quer, e aqui ela começa a entender se ela quer comprar, alugar, enfim. Qual que é o purchase time frame, né, qual que é o tempo de compra que ela pretende fazer isso, e aí ela envia, preenche, e a própria pessoa, a própria Verônica, no telefone com a nossa Carlene, ela preenche tudo isso aqui e dá um enviar. A partir do momento que ela envia, alguns dados são preenchidos automaticamente, como eu disse, aqui nessa guia de prospecção por telefone. Então, eu já tenho vários dados preenchidos aqui, uma vez que eu já preenchi aquele guia de ligação. Então, eu sei quando que ela vai, qual que é o interesse dela, qual que é o budget de compra dela, qual que é o tempo de compra dela. Então, algumas coisas já consegui ter de informação muito valiosas, né, para a nossa prospecção. Feito isso, consegui realmente qualificar, né, de fato, fazer uma prospecção mais bem trabalhada da Carlene, através da Verônica. E agora eu vou voltar para a visão de marketing. Bom, agora que eu sei que existe já uma prospecção feita, eu volto para a visão de marketing. Lembrando que eu falei para vocês que ela foi impactada por outra jornada do cliente, né? Ela foi primeiramente impactada pela jornada baseada no meu Twitter, né? Na minha postagem no Twitter, onde ela caiu na minha landing page e mandou os dados para ela transformar num lead. Mas ela também caiu em uma outra jornada do cliente, que daí eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Nessa jornada do cliente, tem a ver com um evento que eu estou criando. Ou seja, é um evento onde eu tenho total interesse em chamar as pessoas que estão interessadas nos nossos novos produtos. Como é um evento, eu quero colocar os produtos mais novos que eu tenho, então é uma feira, né? Então eu quero colocar os produtos mais novos que eu tenho, então automaticamente, uma vez que a Carlene ela interagiu com a nossa campanha ali via Twitter, ela também se qualificou para entrar nessa segmentação aqui. É uma segmentação que diz que eu quero colocar em todos os clientes novos que estão interessados nos nossos novos produtos, ele automaticamente vai para essa base aqui. Então, legal, bacana. Então, eu percebi que a Carlene faz parte dessa base aqui de segmentação para a minha segunda jornada do cliente. Mas o que se refere a essa jornada do cliente? Vamos explorar um pouquinho mais ela. Esse painel aqui também eu acho muito interessante falar para vocês, porque ele é muito simples de criar, ele é totalmente baseado em drag and drop também, eu consigo criar a jornada do cliente com gatilhos, vinculando as minhas campanhas, vinculando as minhas segmentações, então eu consigo fazer uma série de coisas de forma bem simples, bem rápido, nesse designer aqui dessa campanha. Então aqui eu consigo já ter algumas informações úteis e, por exemplo, tenho já nessa própria jornada do cliente, eu tenho duas segmentações, uma que é de leads para novos produtos e uma outra que foi impactada de uma outra forma. E aqui eu sigo para o próximo quadradinho. E aqui, de fato, é o meu convite para o meu evento. Eu tenho uma feira de impressão e eu consigo montar um convite dessa feira através do meu Dynamics. Lembrando que, nesse caso, nesse exemplo aqui é uma feira, né, é um evento presencial, mas ele está totalmente customizado, adaptado para fazer eventos online, o que eu acho muito legal falar, porque todas as vezes a gente quer divulgar nosso conteúdo online, que é o que a gente está fazendo exatamente agora, no caso da Bra Software, e muitas das vezes não tem uma ferramenta para fazer toda essa gestão de eventos, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Aqui, já falando da parte do convite do evento, eu tenho uma série de informações muito interessantes, muito legais. Começando por esse teste AB. Esse teste AB é muito simples. Basicamente, eu crio 2 convites e disparo para um número reduzido de participantes e eu descubro qual convite tem mais aceitação pelo público, qual convite teve mais retorno positivo.
Então, tem uma série de informações relevantes com relação a esse teste AB. Aqui eu tenho como ver os detalhes, né, desse teste AB, e isso é muito interessante porque você começa a entender ali qual que seria o canal melhor, qual seria o desenho melhor de convite, baseado em uns testes que você pode fazer. E já a gente entra no próprio convite para vocês darem uma olhada. Aqui seria um gráfico da taxa de retorno de cada convite, né? Já a gente pode perceber que o convite A teve uma aceitação um pouco melhor. Outras informações que eu acho muito interessantes aqui, além do volume, né? Todos os convites que foram enviados, eu consigo, automaticamente, utilizando essa ferramenta, eu consigo ter todas as informações, tanto o volume, quanto os dados foram processados. E uma coisa que eu acho fantástica é esses KPIs aqui também. Os KPIs, eu tenho uma série de informações muito interessantes sobre o retorno desse e-mail e como é que as pessoas estão interagindo com esse convite para esse evento. Aqui, desde um overview, falando quantos convites foram enviados, quantos foram clicados, quantos clicados com um único clique, quantos cliques adicionais, quantos não foram abertos, qual a taxa de abertura. Aqui eu tenho uma parte de delivery também, que é bem legal, para saber o tempo, como é que foi a abertura por tempo, por dia e tudo mais. O que eu acho muito interessante também é a gente conseguir ter um mapa de calor de como esse convite foi clicado. Então, eu consigo ver que algumas pessoas clicaram aqui no View em Browser, mas aqui eu vejo o convite em si, né? Eu mostro para vocês daqui a pouco. E aqui eu consigo ver o mapa de calor dos cliques direto no botão de se registrar no evento, né? Que seria, de fato, o botão mais relevante aqui do meu convite. E aqui eu tenho algumas interações, né? Eu tenho uma parte de interações também com relação ao horário, que esses convites são mais abertos. Aqui todo o caminho, né? Toda a seleção, a linha do tempo desse convite. E aqui uma parte bem interessante que eu vejo qual é a hora que esses convites são mais acessados por dia. Então, eu vejo aqui que a partir das 4 da tarde, eu vejo que tem bastante acesso nesse convite. Então, automaticamente, a partir disso, a ferramenta sugere para você que você envie, principalmente aqui no domingo, na segunda, na terça, baseado nos sentimentos aqui, você pode enviar às 3, você pode enviar mais tarde, mas basicamente às 3 da tarde aqui durante a semana é um horário excelente para você enviar seu convite. E essas coisas a gente consegue avaliar aqui na própria ferramenta de forma muito simples. Aqui eu consigo visualizar o convite em si, né, só para mostrar para vocês como é que seria a criação. Lembrando que é do mesmo jeito que a gente fez a landing page, a gente faz o convite também. Então, a gente consegue, de forma muito simples, criar esse convite, fazer a criação e edição com drag and drop. De fato, a gente criar um convite bem interessante, consegue criar mais de um tipo de convite para fazer o teste AB, e aí saber várias informações sobre, de fato, como é que vai ser aceito esse convite. Espera aí que eu não cliquei no convite ainda, vou clicar agora para vocês abrirem. Para a gente abrir e vocês visualizarem. Agora sim. Esse convite aqui, ele foi feito também dentro da ferramenta, né? Baseado naquela que eu já falei para vocês. E aqui tem o layout dele, algumas coisas, umas informações interessantes, como é que ele fica na visão de tablet, de smartphone, como é que ele fica na visão de computador. Então, tem várias formas de ver. Aqui tem um arquivo aqui, se eu quero usar a versão A, a versão B, algumas diferenças entre as versões, né? E qual que realmente eu vou utilizar para fazer meu disparo. Aí, voltando ali na minha jornada do cliente, continuando com as outras opções, vocês vão perceber também que eu tenho vários caminhos a seguir dentro da jornada do cliente. Eu posso tanto
perguntar aqui se ele fazer uma pergunta aqui, né? Fazer um gatilho. Ou seja, depois que eu enviei o convite, esse cliente se registrou? Ah, não, esse cliente não se registrou? Não, bacana, mas ele pelo menos abriu o e-mail? Ele abriu. Não, legal, se ele abriu, manda um outro e-mail criado informando outros eventos que a gente vai fazer, um evento online ou um evento no qual ele possa participar, já que provavelmente ele não pode participar desse que eu enviei. E aí tem outras informações aqui. Uma vez que ele se cadastrou de fato no meu evento, eu espero aqui, né? Eu coloco uma tarefa de espera, de agendamento, até de fato o meu evento. E aqui a gente começa a falar de toda a construção do evento, a parte de gestão de eventos, que a gente vai falar já já. Só na sequência aqui, ele tem um outro gatilho, né? A partir do momento que essa pessoa foi no evento, ela esteve presente, ela obviamente vai receber um e-mail de agradecimento por participar do nosso evento e com isso também uma pesquisa de satisfação que já vem anexo a esse próprio e-mail. Então vocês podem ver que é muito simples montar essas jornadas aqui, muito fácil, e você consegue automatizar todo o processo desde quando esse cliente vira um cliente potencial, um lead, né, ele já entra automaticamente numa segmentação, essa jornada é toda construída, baseada na ação desse cliente, se ele aceita, se ele não aceita, qual é o caminho que ele vai seguir, até que a gente consegue impactá-lo em toda a jornada. E aí, voltando um pouquinho já para falar sobre eventos, aqui eu também consigo umas informações referentes ao evento, e aqui eu consigo também clicar direto no evento, para a gente entender como é que funciona um pouco dessa parte também. Deixa eu ver para cá. A parte de gestão de eventos ela é muito interessante por alguns motivos. Principalmente porque você consegue fazer desde a parte de criação toda a agenda do evento, toda a parte das pessoas que vão falar, os speakers do evento, tudo que envolve realmente a construção desse evento é possível você gerenciar pela própria ferramenta, o que te facilita muito. E quando você realmente impacta algum cliente para esse evento, você consegue também filtrar por aqui todas as ações que você vai fazer. Vou explicar um pouquinho para vocês na sequência. Vamos entrar no evento, que é um evento da Contoso 3D Print Show. Aqui já vocês vão ver também que é comum para vários lugares também aquela régua de evolução, onde eu consigo saber qual estágio do evento que eu estou. Então aqui eu consigo mostrar, desde que eu estou na parte dos preliminares, né, algumas coisas que a gente vai verificar, desde a parte de agendamento, organização, promoção e, de fato, a execução desse evento. E, de novo, lembrando que esse evento, nesse exemplo especificamente, ele é presencial, mas ele está totalmente já customizado para um evento online. E aí tem uma série de mudanças, pequenas mudanças que ele mostra para quando o evento é online, o que fica bem interessante também. Aqui informações básicas, né, informações chaves, a parte do tempo que vai acontecer, quando, onde, localização, capacidade. E aqui algumas coisas também com relação à agenda, né? A agenda nada mais é que todo o schedule desse evento, quem vai participar, quais são as sessões, o que vai falar em cada sessão. Ele também monta baseado aqui numa visão de calendário, então ele mostra aqui para vocês como vai ser de cada dia, qual vai ser as sessões, se vai ser treinamento, se vai ser hands-on, quem são os speakers, né, desse evento, e uma parte bem legal também que são os patrocinadores. Eu posso colocar aqui também alguns patrocinadores para divulgar nesse meu evento. Legal, uma vez que eu tenho toda essa parte, eu tenho a parte também de website, form, o que também é muito interessante, que aqui vai ser o próximo gatilho para nossa Carlene interagir com a gente de novo. A partir do momento que eu lancei esse evento, e aí vocês viram a jornada lá do evento também,
eu compartilhei aquela página, que nada mais é que um form, é um portals baseado também numa solução Microsoft, que eu vou falar um pouquinho mais, e eu coloquei a URL do portals aqui, que quando essa pessoa clicar nesse link, nesse botão, naquele botão que vocês viram lá, o mapa de calor, ele vai direcionar para esse Microsoft Portals aqui, que é realmente onde ela vai ver todas as informações do evento, vai conseguir se cadastrar de fato, e aí entra o próximo passo da Carlene, como é que ela vai interagir novamente com a nossa marca. Ela recebe... Opa, peraí que teve um vídeo que eu esqueci de mostrar, que ela é de fato recebendo o conteúdo, né? É bem simples, bem rápido esse vídeo, recebendo o conteúdo que ela se inscreveu para receber. Então, ela recebe todo o prospecto daquela impressora que ela se cadastrou para receber e continua. Assim que como ela foi impactada com 2 jornadas, tanto dessa de receber o prospecto, como automaticamente entrou na minha jornada do evento que eu estou participando, ela vê, no e-mail dela que aparece que ela também foi convidada para participar do nosso evento. E aí ela olha o e-mail, ela clica ali no se registrar, né, dentro do meu convite, e aí ela faz a parte do registro, ela dá uma olhada ali quais são as sessões, quem são os speakers, todos os conteúdos. Esse portal é bem legal porque ele também é baseado em drag and drop, ele é muito simples de construir, tanto a parte das informações quanto essa parte do registro de evento. Então ela coloca ali o nome, sobrenome, e-mail dela e fala que de fato ela quer participar desse evento, ela quer fazer parte do print show. Legal? E aí, uma vez que ela faz parte do print show, ela cai automaticamente nessa aba aqui de pessoas que se registraram para participação. Uma vez que ela está fazendo parte aqui, ela vai ter algumas informações, eu vou facilmente achá-la aqui na minha lista de pessoas participantes. E aí eu vejo aqui algumas informações legais aqui, por exemplo, eu vejo o convite dela, eu vejo informações que ela realmente se inscreveu, e aí eu posso também compartilhar com ela, ou ficar aqui para mim, um QR Code, do qual eu vou poder saber se ela entrou nas sessões, do que ela participou de fato, e traquear toda a movimentação que ela faz dentro do evento, que é bem bacana. Agora, logo depois que a Carlene participou do evento, a gente vai ver mais outro videozinho dela, que é justamente ela recebendo um e-mail de agradecimento, como eu mostrei para vocês. Ela recebe um e-mail de agradecimento, olha ali e clica no botão, né? Responder uma pesquisa de satisfação, um survey ali, e aí ela preenche de fato uma pesquisa de satisfação baseada também no Forms, né? No Microsoft Forms. Vou mostrar um pouquinho dos dois agora. Está começando a ficar um pouco sem tempo, é bastante coisa para mostrar, mas a gente com certeza vai se falar bastante aí sobre esses detalhes. Então, basicamente, é ela preenchendo aqui algumas informações, ela gostou, achou muito informativo, ela realmente aprendeu no evento, coloca ali que ela tem interesse em participar de outros eventos, isso serve de informação para a gente. Ela colocou uma nota ali e submeteu, de fato, essa pesquisa de satisfação. E aí, 2 coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o Form, né? O Portals. Então, é muito simples de criar esse portal do evento. Ele é baseado em drag and drop, edita toda essa parte, consegue saber o layout, de repente, da sua equipe de marketing para colocar esse fundo. Eu tenho aqui as sessões, os speakers, e, de fato, onde a Carlene se registrou. E também, dentro da minha jornada do cliente, tinha um e-mail de agradecimento junto com um survey, né, com uma pesquisa de satisfação. Então, aqui eu também monto, através do Microsoft Forms, uma pesquisa de satisfação, onde eu ponho todos os dados, todas as informações aqui que ela quer compartilhar. Ela gostou muito, tal como ela viu. E aí, a parte interessante fica aqui no Responses. Eu consigo ter toda uma visão de resposta, de NPS, de sentimento do cliente, e realmente saber o que ele achou de fato aí do nosso evento. Bom, basicamente, sobre a parte de marketing, falei de forma bem rápida, tem bastante coisa para mostrar ainda, mas deu para ter um overview, né, do que a gente pode fazer. E aí, eu vou mudar um pouco para a visão de vendas, de fato. E aí eu poderia mostrar muito bem aqui a visão de vendas
da nossa Verônica aqui no Dynamics, né, que seria uma das possibilidades, mas o interessante é eu mostrar a parte de colaboratividade entre as soluções. Eu vou mostrar toda a visão de vendas dentro do Microsoft Teams da Verônica, que é essa solução que a gente está usando para apresentar. Então, uma vez que eu tenho o Microsoft Teams, eu consigo integrar o Dynamics com ele e fazer toda a minha gestão, toda a minha visão de vendas, baseada em equipe, né, de vendas, aqui pelo Microsoft Teams. Então, a gente pode ver que a Verônica, ela faz parte dessa equipe de vendas, né? E aí ela tem algumas informações que ela já trocou com o pessoal, com o time dela. Ela já conversou com a Alicia sobre aquele lead, que é a Carlene. E aí a Verônica vem aqui no leads, nos leads que ela tem para trabalhar, e começa a conversar com o time. O mais interessante aqui dos leads é que ela também pode ter uma visão de leads baseado em score. Lembra que a gente falou que ela pode ranquear através do Productive Lead Scoring? Então, ela consegue ter uma visão de quem que são os leads mais pontuados, baseado na experiência e no engajamento desses leads com a nossa marca. Então, aqui ela já consegue ter uma visão, de fato, dos leads que estão mais bem ranqueados. Então, a gente vai ver que a Carlene está bem ranqueada, até porque ela se cadastrou no nosso site, recebeu, né, o prospecto do nosso produto e participou de um evento que a gente promoveu. Então, aqui tem toda uma experiência para você lidar com o lead, de fato, dentro da visão do Microsoft Teams. E aí, uma vez que eu tenho essa parte aqui, eu consigo fazer algumas visões, né? Por exemplo, eu tenho toda essa parte de relacionamento, análise de relacionamento, então eu consigo ver como anda meu relacionamento com a Carlene, se ele está estável, se ele está caindo, está subindo, se ele está bom, se ele está pobre. Consigo saber as próximas interações, qual foi minha última e próxima interação. Toda a parte de e-mails trocados, reuniões, ligações, tempo que a Carlene gasta com a gente, tempo que a gente gasta com a Carlene. E aqui outras informações bem relevantes com relação a relacionamento. Uma parte bem legal também é a parte do LinkedIn Sales Navigator, o link entre o Dynamics 365 e o LinkedIn. Essa parte é muito interessante porque te dá vários insights. Você basicamente linka esse perfil desse lead, ou de uma conta, ou de um contato, ou de um cliente, você linka com o perfil do LinkedIn dele. Então, se a Carlene mudar de empresa, se a Carlene postar coisas referente à feira que ela participou, que foi a feira da Print Show, qualquer coisa que ela faça no LinkedIn dela, eu consigo monitorar através desse link entre Dynamics e LinkedIn Sales Navigator, que é bem interessante. E aí, algumas coisas também que eu posso fazer já com relação, uma vez que eu aceitei aqui, né, eu cheguei no processo que eu aceitei a Carlene como um prospecto de venda, ela já veio todo aquele prospecto pronto, eu consigo realmente aceitar e falar, não, eu vou trabalhar de fato com a Carlene, que eu acho que ela tem tudo a ver com a minha venda. Então, eu aceito como venda, automaticamente, a partir disso, acontecem algumas coisas, principalmente, ela vira uma oportunidade, ela deixa de ser um cliente potencial, ela de fato é uma oportunidade, eu tenho uma visão totalmente diferente com a oportunidade, e aí a Carlene vira um contato, e a empresa que a Carlene trabalha, que é a Tailspin Toys, vira uma conta para eu trabalhar. Então, aqui eu já consigo ter uma visão de oportunidade dentro do meu Teams, que automaticamente é dentro do meu Dynamics. Então, aqui eu tenho um kit de start, né, da Contoso 3D Master Pro para Tailspin Toys. Isso já é uma oportunidade, já tenho uma visão totalmente diferente de lead, porque eu trabalho muito mais a parte de proposta, cotação, já tenho misturado aqui valores, tempo de compra, algumas coisas que ela já preencheu, o produto em si, eu já vejo aqui nessa visão de oportunidade, né? Aqui eu tenho alguns botões aqui para interagir, tanto para conversar com o meu time sobre essa oportunidade, e eu tenho também um botão aqui para eu abrir direto no browser, caso eu queira fazer alguma coisa fora do Teams. Aqui eu vou passar rapidamente, que a gente já está ficando um pouco sem tempo, mas aqui eu tenho algumas visões, né, de valores, também, novamente, aquela regra de evolução, que daí muda por causa
que eu estou numa visão de oportunidade, identificar, desenvolver, propor de fato. Aqui eu já tenho a mesma coisa do Predictive Scoring, só que agora para oportunidade, ou seja, as minhas regras elas estão diferentes, não são as mesmas usadas para o lead, então você já vê que tem umas coisas com relação a valores, tudo mais. Uma coisa que eu vou passar também para vocês aqui bem rápido é a parte do playbook, que eu acho bem interessante. O playbook nada mais é do que as tarefas que a Verônica tem que fazer para essa oportunidade. Então, assim, eu consigo, por oportunidade, saber exatamente o que eu tenho para fazer. Aqui, no caso, eu tenho que demonstrar o produto para a Carlene, eu tenho que fazer um review, né, do guia de vendas, eu tenho que mandar um e-mail de agradecimento, eu tenho que fazer um follow-up por telefone. Então, eu consigo saber tudo que eu fiz, que falta fazer, como é que está meu agendamento sobre as minhas atividades sobre essa oportunidade. Então, esse playbook ajuda bastante no dia a dia. Algumas coisas também com relação a informações que agora a Carlene é um contato de fato, né? E aí a Carlene também está presente aqui na minha lista aqui de contato. Então, eu consigo clicar na Carlene aqui rapidamente e ver o Talking Points dela. Talking Points nada mais é que qual foi a última interação que eu tive com ela. Ela, no caso aqui no meu Talking Points, tem as mesmas informações aqui, também tem a timeline e tem essa parte que, ó, ela me falou que ela não interagiu comigo, ela pegou no meu Outlook que ela não interagiu comigo porque ela estava resfriada, pediu desculpa e falou que a gente podia fazer nossa reunião na quarta. Então, assim, é interessante que quando eu tenho alguns clientes, eu quero saber qual foi a última interação que eu tive. Então, é legal ter esse talking point sempre à vista para saber qual que eu vou falar, qual foi a última interação que eu tive, qual foi a conversa. E aqui, realmente, a visão de oportunidade, né? A gente vai ver a parte de produtos, a parte de valores, desconto, e aí algumas coisas com relação à cotação também, né? Aqui da cotação eu consigo clicar na cotação e mandar essa cotação por e-mail, mandar essa cotação, transformar essa cotação já num PDF para mandar para a Carlene, tenho várias informações interessantes sobre essa cotação. O que facilita muito realmente o time de vendas trabalhar, né? Consegue fazer de um jeito que fique muito ágil para o time de vendas trabalhar e principalmente que se eu quiser colocar uma assinatura eletrônica e fazer alguma coisa mais automatizada, eu consigo fazer por aqui também. Bom, basicamente eu passei por todos os pontos que eu queria falar, estou quase estourando tempo com vocês, mas tem mais um ponto que eu acho bem legal compartilhar antes de voltar para a apresentação e do encerramento, que é essa parte do Sales Insights. Sales Insights é um outro módulo do Dynamics que basicamente se conecta com o módulo de vendas que eu acabei de passar para vocês e através de uma inteligência artificial que já está embutido no Sales Insights, ele consegue compilar toda a parte de todos os dados que estão presentes no módulo e fazer uma série de insights para vocês, para os clientes no geral. Então aqui eu estou num Dynamics Sales Insights, ou seja, está conectado com uma base de dados de vendas do Dynamics, eu consigo ter uma série de coisas, ó, sobre o que o cliente está falando, o sentimento do cliente, está positivo ou negativo, tem uma média, eu consigo saber também palavras-chave rastreadas, então aqui eu falo de printing, de coisas, eu defino palavras-chave para rastrear, concorrentes rastreados, então tudo que ele entende, que ele consegue absorver numa venda, ele consegue colocar aqui. E o que é mais interessante, na minha opinião, é que ele vai num detalhe muito, muito grande. Ele chega a medir detalhes. Acho que eu vou ter que precisar dar um refresh aqui nesse ambiente. Só um segundo. Ele expirou aqui. Eu tenho que só colocar de novo o link, aí ele volta. Acho que eu devo ter falado demais, né? Tá dando tempo de expirar aqui a sessão. Mas basicamente esse Sales Insights vai mostrar muito no detalhe cada item. Então ele vai saber por vendedor, pausa enquanto por fala, vai fazer todo o transcript das conversas. Vou mostrar aqui um item que é bem legal aqui, bem rapidamente, para a gente voltar para a apresentação e finalizar. E não toma muito tempo de vocês, mas por exemplo, eu pego aqui um dos meus membros do time de vendas aqui, eu consigo saber qual que é a pausa que ele faz para cada interação, qual que é o tempo de velocidade de fala dele, como é que está o sentimento dos clientes no geral, o sentimento
no cliente por chamada. É que eu consigo ir no detalhe, consigo pegar cada ligação que ele fez, relacionada a cada oportunidade, e pegar todo o transcript dessa chamada. Isso é tudo baseado em inteligência artificial, isso aqui não tem nada de customização, tá? Então ele liga para o cliente, eu pego todas as falas, eu consigo ouvir tudo que foi falado, consigo pegar palavras-chave do que foi falado. Então é um nível de detalhes realmente bem interessante a gente conseguir absorver. E aí tem algumas outras coisas que a gente consegue ter com relação a esses Sales Insights. Bom, estourado o tempo, eu vou só voltar para a apresentação aqui e finalizar com vocês. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, vou tentar falar bem rápido. Uma das coisas que eu quero falar é que todas as pessoas, os clientes que tiverem o Office 365, conseguem ter uma versão trial do Dynamics, então basta ir no portal Office 365 e navegar até Purchase Services, e aí você consegue experimentar um trial do Dynamics ali por 30 dias, para avaliação gratuitamente. Um dos pontos que eu também gostaria de comentar é sobre as campanhas BraSoftware. Então, duas campanhas bem rápidas, tá, totalmente voltadas para o Dynamics. Uma é um assessment que a gente está fazendo com os clientes, não é para nenhum desses dois módulos que eu falei, e sim para o Customer Service, que é o módulo de atendimento. Basicamente, a gente faz um alinhamento e um entendimento sobre o Dynamics 365 Customer Service e como ele pode melhorar o atendimento da empresa de vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pegar esse QR Code que está aqui do lado e vocês vão responder uma pesquisa perguntando algumas informações de fato sobre como funciona o negócio de vocês, como funciona basicamente a parte de Customer Service, e aí sim, a partir dali, vocês são qualificados a receber esse assessment que a gente dá gratuitamente para entender como funciona a parte de atendimento da empresa de vocês, e isso, de novo, né, totalmente gratuito. E a segunda campanha que a gente está fazendo é o Customer Sites na AD. Eu também não consegui mostrar hoje, mas ele é um recurso muito interessante, onde eu consigo pegar fontes de dados diversas, não precisa ser Dynamics, pode ser de qualquer lugar, pode ser de um outro sistema, pode ser de um Excel. Eu consigo mostrar, parecido com a visão que vocês viram do Insights, do Sales Insights, mas mostrar alguns cards, que são os meus clientes de fato, né? O costume de compra deles, o que eles fazem, baseado em várias fontes de dados diferentes, consigo montar ali os cards dos meus clientes, e aí tem insights sobre, de fato, como é que é o costume, o comportamento deles com relação às compras que eles fazem no meu negócio. E aí a gente vai ministrar 2 eventos sobre Customer Insights e na Day, que é basicamente um evento que ensina vocês a como configurar, como customizar, como criar um Customer Insights dentro desse treinamento, e aí é voltado um pouco mais para um time técnico e tem também ligação com a parte de dados, o que é bem interessante. Se tiverem interesse em participar, entre em contato com a gente e a gente dá mais detalhes como vai funcionar. Gente, desculpa estourar um pouquinho o tempo, muito obrigado pelo tempo de vocês, agradeço de verdade, aqui estão meus contatos, fico à disposição, eu sei que é muito conteúdo para absorver numa live de 1 hora, mas a ideia é justamente essa, despertar em vocês esse interesse em conhecer melhor a ferramenta, explorar melhor, entender o que de fato ela tem para agregar, e aí a gente fazer um bate-papo mais individual, entender as necessidades específicas, mostrar o que o Dynamics tem de ferramenta para vocês poderem utilizar. Beleza? Muito obrigado novamente e fico à disposição. Fabi, tá por aí? Opa, claro, Edu. Em primeiro lugar, parabéns, excelente apresentação. Acredito que a navegação, proporcionar experiência na ferramenta, realmente dá para a gente se identificar com alguns cenários e entender todo o potencial da ferramenta. Excelente, parabéns. A gente tem rapidamente aqui, Edu, algumas perguntas. Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, muita gente aí te elogiando, dando parabéns pela apresentação. Algumas perguntas relacionadas aqui, tivemos umas 2 perguntas iguais, perguntando se a gente tinha algum trial da solução, você já respondeu. E eu queria, para a gente finalizar, rapidamente aqui, compartilhar 2 perguntas. Uma do Felipe Ferri, obrigado, Felipe, por ter interagido com a gente. E uma outra anônima, Edu, rapidamente. A pergunta do Felipe está te parabenizando, dando boa tarde,
e querendo saber, em média, quantas horas de consultoria são necessárias para a implementação do Dynamics 365 for Sales do zero. Primeiramente, obrigado, Felipe, pelo feedback, fico muito contente. Bom, depende muito, tá? Horas de consultoria, a gente sempre faz uma avaliação prévia, faz um bate-papo, entende o que você tem de necessidade mesmo aí, de processos, né? Como funciona a sua área de vendas, se você faz uma venda direta, se você faz uma venda através de outros canais, e a gente faz uma análise mais profunda. A partir dessa análise, a gente consegue ter alguns insights aí e começar a chegar num número de horas específico para implementar. A gente tem alguns pacotes, tá, de Quick Win, que seriam pacotes que a gente implementa de forma mais ágil, com poucas customizações, e sim utilizando mais os pontos nativos do Dynamics. Esse a gente consegue até de forma reduzida implementar, mas ainda assim seria mais interessante a gente fazer um bate-papo rápido para entendimento e eu ser mais assertivo no que você precisa no negócio e retornar com você com um número de horas mais preciso, tá? Mas conta com a gente que eu consigo te apoiar e a gente consegue fazer algo bem ágil se for essa sua necessidade. Excelente, Edu, perfeito. Tem um trabalho muito importante de consultoria prévia para poder entender bem o ambiente e trazer para o cliente, né, levar para o cliente a quantidade de horas e o planejamento necessário. Perfeito. E para a gente finalizar, né, como a gente passou um pouquinho aqui do nosso tempo, quero fazer essa última pergunta, porque ela também se repete. A pessoa não se identificou, mas é uma pergunta importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, têm essa dúvida. Ele está querendo saber o seguinte, como funciona o licenciamento do módulo de marketing do Dynamics? Ótima pergunta. É uma dúvida bem frequente, porque o licenciamento da Microsoft, diferente ao Dynamics, ele mudou recentemente. Recentemente, eu digo em outubro do ano passado, tem alguns meses, mas teve uma alteração relevante. E o módulo de marketing, ele é que tem algumas peculiaridades. Ele é diferente dos outros módulos, que ele basicamente é por usuário e por módulo. O módulo de marketing não é assim, ele é por tenant, ou seja, ele licencia todo o seu ambiente Dynamics. Então, é uma licença que, teoricamente, que é mais cara, de fato, mas você não tem limite de usuários, tá? Você pode, uma licença só serve para todo o seu time de marketing. Então, você pode ter 1 ou 50 pessoas trabalhando e você precisa só de uma licença que ele vai ficar responsável por todo o tenant. E aí ele tem um mínimo ele tem um valor diferente. Você compra ele standalone, ele tem um valor um pouco mais alto, e se você tiver 10 licenças de Dynamics, ele cai pela metade o valor dele. Ainda assim tem um valor um pouco mais alto do que só uma licença para um módulo, mas ainda assim, se você tiver 10 licenças de qualquer outro módulo, você paga só metade desse valor de licença e licencia todo o seu tenant Dynamics. Excelente, Edu, perfeito, obrigado pela resposta, obrigado pela apresentação, mais uma vez, parabéns. Com isso, eu me despeço aqui do pessoal, agradecendo muito também a participação de todos. Espero revê-los em breve no nosso próximo webinar, e obrigado, Edu, mais uma vez, até a próxima, grande abraço.